Olá, sou Marcelo Salvador, professor de matemática do 7º ano. Vamos retomar os nossos conteúdos? Vamos lá? Bom, na aula passada trabalhamos resolução de problemas através das equações do primeiro grau. Vamos corrigir a tarefa? Vamos lá? Antônio, Bruno e Carlos têm juntos 168 figurinhas. Bruno tem o dobro da quantidade de figurinhas de Antônio, mais 3. E Carlos, 2 a mais que Bruno. A pergunta fica, quantas figurinhas tem cada menino? Ora, Antônio, Bruno e Carlos. Chamamos o valor das figurinhas de Antônio de X. O Bruno tem o dobro mais 3, portanto, será representado por 2x mais 3. E Carlos, que tem 2 a mais que Bruno, vai ficar 2x mais 3 mais 2. Então, terá 2x mais 5, a representação da quantidade de figurinhas de Carlos. Como a soma das figurinhas dá um total de 168, temos então que x mais 2x mais 3 mais 2x mais 5 é igual a 168. Juntando os termos com x, temos 5x mais 8 é igual a 168. Temos que passar o 8 para o segundo membro. Então, ficará 5x é igual a 168 menos 8. 5x é igual a 160. Ora, quero saber apenas o valor de x. Vou dividir 160 por 5, que resulta 32. X, então, é igual a 32. Para saber quantas figurinhas possui cada um, vamos lá. Bom, temos que Antônio, x, 32 figurinhas. Bruno, 2x mais 3. 2 vezes 32 mais 3. 64 mais 3, que vai ser 67. Carlos, 2x mais 5, ou seja, 2 vezes 32 mais 5. 2 vezes 32, 64. 64 mais 5, 69. Ora, então, Antônio possui 32 figurinhas, Bruno, 67 figurinhas e Carlos, 69 figurinhas. Continuando, temos: quantas figurinhas Carlos tem a mais que o Antônio? Ora, Carlos, 69 e Antônio, 32. Então, para descobrir isso, preciso fazer 69 menos 32, que será igual a 37. Então, a pergunta é quantas Carlos tem a mais? Então, Carlos tem 37 figurinhas a mais que Antônio. Vamos então começar a aula de hoje? Vamos lá! Ora, hoje nós vamos trabalhar razão. O que é razão? Ora, chama-se razão a comparação entre dois números racionais por meio de uma divisão. Ora, vejamos. Então, a palavra razão vem do latim ratio e que significa divisão. Vamos lá. Em nossa turma temos 12 meninos e 18 meninas. Ora, uma das maneiras de comparar esses números é calcular a razão entre eles. Então, a razão entre o número de meninos e o número de meninas é 12 divididos por 18, ou 12 sobre 18, que dá, simplificando 12 por 6 e 18 por 6, 2 terços. Então, 2 terços. Mas na razão, utilizamos a seguinte fala: 2 está para 3. Vamos prosseguir? Se a razão do número de meninos para o número de meninas é 12 está para 18, que simplificando 2 está para 3, isto significa que para cada 2 meninos da sala há 3 meninas. Vejamos, 2 meninos, 3 meninas. Então, razão entre os números A e B, com B diferente de 0, é o quociente entre esses dois números. Agora que nós já sabemos a definição de razão, vamos a uma situação que aconteceu lá na minha escola? Vamos lá! Durante o treino de basquete, Bruno fez 20 arremessos, mas acertou apenas 15 deles. Indique a razão entre... Ih, olha lá o Bruno arremessando! Número de acertos e o total de arremessos. Então, o número de acertos foi 15 e o total de arremessos 20. Então, 15 está para 20. Se nós dividirmos por 5 ambos os termos, vai ficar 3 está para 4.
Ou seja, a cada 4 arremessos, o Bruno acertou 3. Vejamos o segundo exemplo. O número de erros e o total de arremessos. A razão entre eles. Então, o número de erros foi 5 e o total de arremessos foi 20. Simplificando, vamos ter 1 está para 4. O que significa que a cada 4 arremessos, o Bruno errou apenas 1. Continuando a razão, pedimos o número de erros e o número de acertos. Então, a razão entre eles será 5 está para 15. Simplificando por 5, vai ficar 1 está para 3. Ou seja, a cada 3 arremessos certos, ele errou apenas 1. Depois dos arremessos de Bruno, vamos para o canteiro da vovó? Vamos lá! No canteiro de flores, 24 são amarelas e 72 são vermelhas. Indique a razão entre o número de flores amarelas e vermelhas. Então, o número de amarelas, 24. O número de vermelhas, 72. Ora, 24 está para 72. Que, ao simplificar, temos que 1 está para 3. Ou seja, a cada 3 flores vermelhas, temos uma flor amarela. Letra B, vermelhas e amarelas. Observe bem que primeiro virão as vermelhas. Então, 72 está para 24, que, simplificando, vai dar 3 está para 1. Ou seja, a cada uma flor amarela, temos 3 flores vermelhas. Ora, essas duas razões, 1 está para 3 e 3 está para 1, são chamadas razões inversas. Vamos prosseguir com a letra C. Razão entre as vermelhas e o total de flores. Ora, vermelhas, 72. Total de flores, 96. Então, a razão 72 está para 96, que, simplificando, será 3 está para 4. Ou seja, a cada 4 flores no jardim da vovó, 3 delas são vermelhas. Depois das flores no canteiro da vovó, vamos trabalhar com as questões de vestibular do meu filhão João? Vamos lá! No vestibular do Enem, uma das provas tem 90 questões. João acertou 63 delas. Então a pergunta é: qual a razão entre o número de acertos e o total de questões? Ora, ele acertou 63 e o total de questões 90. Então a razão é 63 está para 90. E, simplificando por 9, temos 7 está para 10. O que significa isso? A cada 10 questões no vestibular, João acertou 7. Letra B. Qual a razão entre o número de erros e o número de acertos? Se o total das questões são 90, então, se ele acertou 63, 90 menos 63, então ele errou 27. Então, a razão vai ficar 27 está para 63. E simplificando por 9, o resultado será 3 está para 7. Vejamos a letra C. O que significa a razão anterior? 3 está para 7. Significa que, a cada 3 questões erradas, João acertou 7. Vamos então prosseguir com outras razões? Vamos lá? Então, algumas razões têm nomes especiais. A escala é a razão entre o comprimento do desenho e o comprimento real. Vamos numa situação. Uma das paredes do meu quarto mede 4 metros e está representada na figura abaixo. Reparem, a parede, 4 metros. E, na figura, aquela parede de 4 metros está representada por 20 centímetros. Vamos a seguir. Então, neste caso, aquele desenho que diz que é 20 centímetros, nós vamos calcular a escala desse desenho. Mas, afinal de contas, o que é escala? Escala é a razão entre o comprimento do desenho e o comprimento real. Então, a escala nesse caso, comprimento do desenho 20 centímetros e o comprimento real 4 metros. Ora, não posso simplificar uma coisa que está em centímetros e a outra está em metros. Então, vamos ter que transformar esse 4 metros em 400 centímetros. Agora sim, posso simplificar. Neste caso, 2 está para 40, que simplificando mais ainda, 1 está para 20. Ou seja, a cada 1 centímetro do meu desenho significa 20 centímetros na realidade.
Bom, agora que sabemos o que é escala, vamos aplicar numa situação? Vamos lá? A distância entre a praça A e a praça B é de 20 quilômetros. Observe, praça A e B, 20 quilômetros entre elas. Em um desenho, esta distância foi representada por 2 centímetros. Qual a escala utilizada no desenho? Sabemos que escala é a razão entre o comprimento do desenho e o comprimento real. Então, neste caso, temos 2 centímetros está para 20 quilômetros. Não podemos simplificar centímetros com quilômetros. Vou transformar 20 quilômetros em centímetros. Então, temos que 2 está para 2 milhões. Simplificando isso, 1 está para 1 milhão. Ou seja, a escala é 1 para 1 milhão. Ou seja, a distância de 1 centímetro no mapa corresponde a 10 quilômetros. Trabalhamos o mapa. Agora vamos trabalhar em outra situação? Vamos lá? Roberto desenhou uma locomotiva utilizando uma escala de 1 está para 100. No desenho, o comprimento dela é de 15 centímetros. Qual o comprimento real da locomotiva? Então, sabemos que escala é a razão entre o comprimento do desenho e o comprimento real. E neste caso, 1 está para 100. Cada 1 centímetro no desenho representa 100 centímetros na realidade. Então, 1 está para 100. E se 1 centímetro representa 100 centímetros na realidade, de 1 para 15, eu vou multiplicar por 15. Então, 100 vezes 15 resulta 1.500 centímetros. O quê? 1.500 centímetros, na realidade, é 15 metros. Ou seja, o comprimento real da locomotiva é de 15 metros. Bom, estamos trabalhando as razões. Vamos às outras? Vamos lá? Velocidade média. Um carro percorre sem parar do Rio para São Paulo uma distância aproximadamente de 400 quilômetros em 5 horas. Qual a sua velocidade média? Ora, velocidade média é a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto. Então, nesse caso, temos 400 quilômetros está para 5 horas. Simplificando 400 por 5, teremos 80 quilômetros por hora. Podemos então concluir que, em média, a cada hora, ele percorreu 80 quilômetros. Trabalhamos velocidade, trabalhamos escala. Agora vamos a outro tipo de razão? Vamos lá. Densidade demográfica. Uma pesquisa feita em uma cidade que possui aproximadamente 3.000 quilômetros quadrados registrou 48 mil habitantes. Mas o que é densidade demográfica? Ora, é a razão entre o número de habitantes por área. Então, neste caso, temos que a densidade demográfica é a razão entre a quantidade de habitantes e a área desta região. Então, vamos lá. A densidade demográfica no nosso exemplo é 48 mil está para 3.000, que, simplificando, teremos 48 está para 3. E simplificando mais ainda, vai ser igual a 16. Podemos então dizer que a densidade demográfica nesta situação é de 16 habitantes por quilômetro quadrado. Bom, trabalhamos bem a razão, né? Agora vamos ver o que é proporção. Proporção. A igualdade entre duas razões forma uma proporção. Vejamos, os conceitos de razão e proporção estão ligados ao quociente. A razão é o quociente entre dois números e a proporção é a igualdade entre essas duas razões. Observe o exemplo. Um padeiro necessita de 250 gramas de farinha para fazer 5 pãezinhos. Quantas gramas serão necessários para fazer 13 pãezinhos? Vamos utilizar uma tabela para nos facilitar? Observe. 5 pãezinhos utilizaram 250 gramas de farinha. Ora, se eu quero saber apenas um pãozinho, o que devo fazer? 5 eu vou dividir por 5, vai dar 1. Então, 250 também vou dividir por 5, que vai dar 50. Então, para fazer um pãozinho, o padeiro necessita de 50 gramas de farinha. Agora eu quero saber quantas gramas levarão 2 pãezinhos. Então, de 1 para 2, eu vou o quê? Multiplicar por 2. Ora, então vou multiplicar 50 por 2, que vai dar 100 gramas de farinha. Ora,
Mas agora, não me dá a quantidade de pãezinhos e sim a quantidade de gramas. O que eu vou fazer? Ora, de 50 para 350, eu vou o quê? Multiplicar por 7. Então, eu vou do lado dos pãezinhos, de 1. Eu também vou multiplicar por 7. Então, serão 7 pãezinhos. Mas eu quero saber 13 pãezinhos. Ora, de 1 para 13, eu vou multiplicar por 13. Então, 50 eu vou multiplicar por 13, que resultará 650 gramas. Então, letra B. Para 13 pãezinhos, necessitamos de 650 gramas de farinha. Bom, vamos a mais um exemplo de proporção? Vamos lá? Comprei 3 livros iguais para meus alunos e paguei R$ 45. Observe na tabela. 3 livros foram R$ 45. Mas se eu quiser saber apenas um livro, então, de 3 para 1, eu vou dividir por 3 e 45 também vou dividir por 3, que resulta 15. Então, nesse caso, um livro custa R$ 15. Mas, se eu quiser saber o preço de 2 livros iguais, então, de 1 para 2, vou multiplicar por 2. Para não alterar, vou multiplicar 15 por 2 também. Então, resulta R$ 30. Então, 2 livros custam R$ 30. Mas, se for R$ 90, quantos livros eu vou comprar? Ora, de 15 para 90, eu vou multiplicar por 6. Então, para não alterar, de 1 eu vou multiplicar por 6, então resulta 6 livros. Ora, e quanto seria a compra com R$ 20? De 1 para 20, vou multiplicar por 20. Neste caso, 15 vezes 20 resulta R$ 300. Então, o valor de um livro é R$ 15 e o valor de 20 livros será R$ 300. Depois dos livros, vamos agora trabalhar com os sucos? Vamos lá! Para fazer 24 litros de suco, são necessários 40 quilogramas de laranja. Vamos ver na tabela? 24 litros, 40 quilos de laranjas. Então, nesse caso, se eu quiser saber com 12 litros de suco, então, de 24 para 12, vou dividir por 2. E 40 divididos por 2 resulta 20. Então, serão necessários 20 quilos de laranjas para fazer 12 litros de suco. Ora, e com 6 litros e 24 divididos por 4 resulta 6. Para não alterar, 40 divididos por 4 vai ser 10. E agora, com 5 quilos de laranja, quantos litros eu farei? Ora, de 40 para 5, eu vou dividir por 8. Então, 24 divididos por 8 vai ser igual a 3. Podemos, então, fazer a seguinte pergunta. Quantos quilogramas de laranja são necessários para fazer 6 litros de suco? Ora, nesse caso, serão necessários 10 quilos. Na letra B, quantos litros de suco podemos fazer com 5 quilos de laranja? Vejamos na nossa tabela. Com 5 quilos de laranja, conseguimos fazer 3 litros desse suco. Bom, antes de terminar na nossa aula, não posso esquecer daquela tarefa tradicional. Vamos lá? A maquete de uma casa foi construída na escala 1:150. Observe. Determine o perímetro da casa sabendo que na maquete, em forma de retângulo, sua medida do comprimento é 30 centímetros e sua largura 20 centímetros. Bom, estamos finalizando mais uma aula. Hoje nós trabalhamos as razões e proporções e eu espero contar com vocês na próxima aula. Até lá!